A Daniela está perguntando: se o acidente for claramente por descuido do funcionário, mau uso de equipamento ou porque o funcionário, devendo usar EPI, não usou, como determinar a responsabilidade? Na dimensão da responsabilização pelo acidente de trabalho, existe a discussão do nexo de causalidade, de quem deu causa para a existência do acidente. Pela descrição que você está fazendo, Daniela, o trabalhador tinha a obrigação de usar equipamento de proteção, tinha a obrigação de zelar pela sua conduta na hora de executar as atividades, e por essa descrição que você está falando, empiricamente, assim, abstratamente, na verdade, a impressão que dá é que a culpa foi exclusiva do trabalhador. E quando há a hipótese de culpa exclusiva do trabalhador, isso quebra o nexo de causalidade que justifique a responsabilização da empresa. E aí o trabalhador passa a ser o único responsável por aquele acidente de trabalho que ele sofreu. Nesse caso, não há dever de indenizar pela empresa. Por quê? Porque o trabalhador é o único responsável por aquele acidente de trabalho que ele sofreu, já que ele descumpriu as regras de procedimento, de uso de equipamentos de proteção e outras situações assim. Isso falando no plano abstrato dessas considerações que você colocou na sua pergunta. É claro que a melhor análise de cada caso tem que ser feita perante um advogado da sua confiança, para entender o que aconteceu. Porque muitas vezes você fala, mas era obrigação do trabalhador usar EPI. Mas a empresa, por outro lado, também tem a obrigação de fiscalizar o uso do EPI. O trabalhador tinha a obrigação de usar equipamento de proteção, mas esse equipamento de proteção era adequado para prevenir aquele acidente de trabalho que ele estava utilizando, que ele estava fazendo? Por exemplo, o trabalhador tinha que usar bota antiderrapante, ele usava bota, mas ela não era antiderrapante. Então, cada caso concreto tem suas minúcias que precisam ser estudadas bem profundamente. Eu tenho alguns anos de atuação, mais de 20 na verdade, e eu já vi muitas situações que num primeiro momento você fala, não, a responsabilidade é só da empresa, e depois lá na frente você percebe que a responsabilidade era do trabalhador. E vice-versa, que você parte da premissa pensando a responsabilidade é do trabalhador, quando você vai ver a responsabilidade era da empresa. E também existem as hipóteses que a responsabilização não decorre da culpabilidade, mas da responsabilidade objetiva pela atividade empresarial. Então, a situação precisa ser estudada sempre detidamente em cada situação concreta. Pergunto para vocês, já viram alguma situação desse tipo? Em que parecia que a culpa era só do trabalhador e depois se descobriu que a culpa era da empresa ou vice-versa? Deixa aqui nos comentários a sua contribuição. Me siga nesse canal para ter mais acesso a conteúdos como esse.